Olá, eu me chamo Daniel Botelho e comigo está Isabela Gílio. Somos coautores do estudo mecânico de vigas hiperelásticas por ensaio de flexão e análise por elementos finitos. Fomos orientados pelos doutores Alexandre Brincalep e Alexandre Caporali, do Instituto Federal de São Paulo, e Sérgio Evangelista, da Universidade Federal de São Carlos. O crescente desenvolvimento de atuadores flexíveis e complacentes para a manipulação de objetos frágeis e delicados traz consigo a necessidade de conhecimento do comportamento estrutural dos materiais hiperelásticos que compõem este tipo de robô. Entretanto, não é possível utilizar os modelos matemáticos de mecânica clássica dos sólidos devido à não linearidade das equações constitutivas. E existe a impossibilidade da utilização dos métodos convencionais de ensaios mecânicos, pois apresentam problemas em consequência do contato com o corpo de prova. Sendo assim, nós propusemos um ensaio de flexão sem contato por análise de imagem utilizando as ferramentas de um módulo do software LabVIEW chamado Vision, que oferece centenas de funções para aplicações de visão computacional. Além disso, foram realizadas simulações por meio do método de elementos finitos no software Abaqus, pois é o único método disponível atualmente para tentar prever o comportamento deste tipo de material em termos de grandes deformações. A comparação entre os dados obtidos nos ensaios de flexão com os resultados das simulações pelo método de elementos finitos permite verificar se os procedimentos utilizados para a realização da simulação estão gerando resultados coerentes com a realidade. Para a realização do ensaio por imagens, foi construído um setup que oferece sustentação às vigas que serão engastadas e submetidas à flexão pela própria massa. Foi utilizada uma câmera Nikon D3100 para a captura das imagens e foram confeccionados 3 corpos de prova do material Silpura 24-20 e 3 de Dragonskin 20, com dimensões de 190 mm de comprimento, 7 de altura e 5 de profundidade. Então, foi realizada a captura das imagens para o processamento e extração das informações no Vision e, por fim, foi utilizado o MATLAB para correção e apresentação dos dados finais dos ensaios. Na análise pelo método de elementos finitos, o primeiro passo foi fazer a caracterização mecânica do material, e para isso, as vigas foram modeladas com comportamento hiperelástico e caracterização mecânica do Dragonskin 20 com base nos dados da Soro e do Silpura 2420 com base em dados disponibilizados pela empresa Wacker. Na condição de contorno e carregamento, foi aplicado o encastre em uma das extremidades da viga para simular o seu engastamento, e também foi definida uma carga para a gravidade. Na malha, utilizou-se o elemento de código C3D10H, correspondente ao elemento linear BRIC de 20 nós com formulação híbrida, e ajustou-se o tamanho médio global dos elementos, de modo a permitir um conjunto de nós centrais, que foi essencial para a parte de simulação, pois a partir deles foi possível fazer a extração das curvas de deslocamento em X e em Y. Falando sobre os resultados e conclusões, primeiramente foi identificado que houve um comprometimento da qualidade estrutural dos corpos de prova, dadas as inconsistências de rigidez, uma vez que vigas do mesmo material possuíam comportamentos diferentes. Além disso, realizando uma comparação entre as propriedades mecânicas das vigas, observou-se que aquelas feitas com Dragonskin 20 tinham mais rigidez do que as vigas de Silpura 2420. Com relação aos resultados a partir das análises gráficas, comparar as curvas obtidas pelos dois métodos nos permitiu detectar que houve um conflito dos dados tensão-deformação. Um primeiro ponto levantado para justificar essa disparidade está na caracterização dos materiais, visto que os dados usados foram retirados de fontes cujas condições de ensaio são desconhecidos. E isso nos permitiu inferir que os corpos de prova não possuíam as características nominais dos materiais utilizados. O que nos leva a outro ponto da discussão, que é dado também pelas incertezas resultantes de problemas e condições existentes durante o processo de fabricação das vigas, que estão relacionadas com a ausência de monitoramento e controle de temperatura e umidade e a não utilização de uma câmera de vácuo devido às condições atuais de projeto em meio à pandemia. Por fim, buscando quantificar percentualmente os desvios obtidos entre os dois métodos, alteramos os dados da curva tensão-deformação utilizados para caracterizar os materiais no Abaqus. E assim, para o Silpura foi realizada uma diminuição de 50% dos valores de tensão e para o Dragonskin foi realizado um aumento de 30%. Fazendo isso, conseguimos aproximar os resultados obtidos entre os métodos e obter de forma empírica os dados de tensão-deformação dos materiais utilizados. Aqui ficam os nossos agradecimentos aos colaboradores e contempladores.